Fala, visionários! Um prazer receber vocês aqui no estúdio do seu podcast para o nosso primeiríssimo episódio do Direito às Cegas. O Direito às Cegas é um podcast que tem como objetivo fazer discussões onde trazemos inspiração, conhecimento e solução que podem trazer algum tipo de transformação na visão. Eu sou Matheus Cardoso, sou pessoa com deficiência, é um prazer tê-los aqui nesse estúdio maravilhoso. E pra gente começar, chama a vinheta. Vem, vinheta! Então vamos dar início aqui ao nosso podcast. Eu sou um homem branco, mais ou menos 1,74 m, 75, depende do dia. Tenho cabelos, escuros pelo que me dizem. Tenho olhos mais puxados e eu sou aqui o seu anfitrião e quero poder bater esse papo com você e também com os nossos convidados. Para dar início à conversa, vamos começar então por ela. Rayara, conta pra gente quem é você. Olá, meu nome é Rayara, eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,60 m, meus cabelos são pretos, vão até um pouquinho abaixo do ombro, eu uso óculos e hoje eu tô aqui com uma blusa, uma calça e um blazer, preto. Eu sou advogada, eu me graduei na Faculdade de Direito da UFMG. Além disso, eu trabalho no meu escritório, Rezende Silva Advocacia. Eu também estou na Comissão de Práticas Colaborativas da OAB-MG e sou advogada orientadora de Direito Civil na Divisão de Assistência Judiciária, professor Paulo Edson de Souza, também da Faculdade de Direito da UFMG. Com um dos maiores currículos que eu já vi na minha história. Professor Walter, conta pra gente quem é o senhor. Olá para todos, eu sou Walter Lobato, um homem branco, garanto a vocês que bem mais velho que os outros dois que estão aqui comigo no estúdio, tenho 54 anos, sou professor de Direito Tributário e Direito Financeiro na UFMG, advogado há 31 anos, formei na UFMG em 1993, e é isso, sou pai de 2 filhos, barba branca, cabelo, os que restam, são negros, mas restam muito poucos. E é isso. Maravilha. Um prazer tê-los aqui para bater esse papo aqui com a gente, conosco aqui, a nossa audiência, os nossos visionários. E o nosso objetivo aqui hoje é fazer esse episódio especial do mês da advocacia. Eu estou aqui terminando de me formar em Direito. Se Deus quiser, o UFMG me liberar, daqui a um mês a gente já cola grau, Greve aí trouxe aí essas complicações de agenda, mas se Deus quiser a gente já vai dar início aí à vida na advocacia. E para começar eu trouxe 2 pessoas, as quais eu admiro demais na atuação da advocacia. Para começar esse bate-papo, professor Walter, quais são, na sua visão, os principais desafios desse advogado que está entrando agora nesse mercado e até mesmo aquele advogado que está sendo jogado nesse novo mundo que a gente está vivendo? É um mundo completamente diferente daquele que eu me formei, Quando eu me formei, as dificuldades para ter acesso à informação eram muito grandes, mas em compensação a concorrência era muito menor, A velocidade das coisas era muito menor. Então, quais são os grandes desafios que a gente tem hoje na advocacia? Primeiro, a concorrência nessa atividade é muito grande. A gente forma muitos profissionais, mesmo com a prova da OAB, você tem muitos profissionais que passam no dia a dia. Você tem um problema de que a revolução tecnológica trouxe também uma redução do espaço de trabalho, mas, ao mesmo tempo, nunca o mundo vai abrir mão do direito. E não abrindo mão do direito, é essencial a esse direito o papel do advogado, O advogado sendo aquele que leva a voz das partes aos tribunais, aos juízos de conciliação, enfim, a atividade preventiva. Então, o que acontece hoje na advocacia é, de fato, uma redução de espaço, mas, ao mesmo tempo, o surgimento de muitas oportunidades. O surgimento de novas funções que o advogado pode atuar, ou a advogada podem atuar, no sentido de ajudarem a levar o direito à sociedade, seja através de grupos associativos, seja aquele direito individual. Então, a advocacia hoje é
uma profissão que eu acho que, das que estão aí, a que mais irá mudar. Interessante que essa mudança vem até naquele cenário que a gente se preocupa um pouco, né? A gente que está começando, fala-se muito sobre mudar a advocacia, uma advocacia que está mudando. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela frase, a nova advocacia que aí vem surgindo, uma advocacia 4.0. E, honestamente, a gente que está aqui, do outro lado, né, jovens na carreira, a gente fica, e agora? Isso é comum também para o senhor? É muito comum. O que está mudando, na verdade? Assim, eu, usando, né, a minha experiência e todas as gerações que passaram pela minha sala de aula, na minha época, por exemplo, o advogado era aquele que litigava, é aquele que tinha o processo judicial, que levaria esse processo judicial até o fim, carregava esse processo judicial fisicamente até o fórum, trazia do fórum outros carrinhos de processo judicial, né? Hoje, o processo é um processo eletrônico, você não tem mais as dificuldades físicas de aqueles processos de 14, 15 volumes. E, ao mesmo tempo, se descobriu que o judiciário não é a solução para tudo, muito pelo contrário. As demandas, por exemplo, tributárias, duram em média 15 anos. Uau! Hoje o Brasil tem 75% de um PIB sendo discutido administrativo e judicialmente em matéria tributária. Então se está descobrindo que é preciso buscar mecanismos alternativos para a solução do conflito. Nunca se podia imaginar, na minha época, que se falasse em matéria tributária, só estou dando um exemplo, de arbitragem, de mediação, de processo administrativo com amplo direito de prova, e de transação. Não se falava sobre isso. Por quê? Porque a gente era criado dentro do litígio. Hoje a advocacia expandiu, né? Hoje, há pouco tempo atrás, se faz separação, divórcio em cartório, inventário em cartório, o que não era pensado antigamente. A execução fiscal tem um projeto que até um certo valor poderá ser feito de maneira extrajudicial. Você tem hoje profissionais que ganham muito bem trabalhando com mecanismos de comunicação diferentes. O Visual Law, por exemplo, é um mecanismo assim, né? Ou seja, mercados estão se abrindo, advogados que se nicharam, que se especializaram em startup, estão muito bem, porque era um setor que ninguém sabia atender, né? Muito antes do investidor anjo, etc. Então, a tecnologia faz isso, ela traz também oportunidades novas. É claro que pelo volume de profissionais que a gente tem no mercado, alguns ficarão no caminho, né? Isso faz parte de uma seleção, né, do próprio regime capitalista. Mas eu não tenho dúvida de que a gente vai enxergar uma advocacia muito diferente daquela que foi minha em 1993. Então, no fim das contas, a advocacia, ela é geral, né? A gente percebe que ela é geral para resolver problema. E vamos então olhar agora para quem está por detrás, tanto da resolução desse problema, quanto para quem está na ponta. Rayara, eu fiquei sabendo, assim, me contaram por aí, que você atuou durante um bom tempo e até atua até hoje em dia, dentro de uma divisão de assistência judiciária, né? E além de tudo isso, já é advogada há um bom tempo. Conta pra gente o seu papel enquanto jovem advogada nessa resolução de problemas concretos que são complexos, mas também são de pessoas reais que estão por trás deles. Conta pra gente como que tá sendo isso. Nossa, a advocacia é desafiadora. Eu sinto isso todos os dias. Tem dias que você tá muito feliz com a advocacia e tem dias que você sente que é a coisa mais difícil que você faz. Eu não vou mentir. Eu formei no final, em 2021, final de 2021, então eu tava na pandemia, né? E eu peguei a minha carteirinha de advogada lá para março, abril de 2022, então eu ainda tava na pandemia. E eu acho que a pandemia, eu até comentava mais cedo, que eu senti que ela tirou um pouco das nossas esperanças, assim, sabe? Sim. E aí agora eu me vejo em 2024 recuperando essas esperanças em relação ao nosso futuro. Acho que os jovens como um todo têm enfrentado essa realidade de enxergar desafios e às vezes enxergar uma realidade que pode ser um pouco mais dura do que os nossos pais, as outras pessoas que vieram atrás de nós, mas hoje eu vejo que na advocacia ainda há possibilidade. Não é fácil, como eu disse, né? Tem dias que são melhores, tem dias que são piores, mas eu vejo a advocacia ainda como algo que vale a pena viver, né?
Eu acho que a minha realidade, como que eu vivi esse início de advocacia, é um pouco específico demais para eu tentar aplicar os outros que às vezes seguem um caminho comum, de às vezes criar uma certa carreira dentro do escritório e continuar lá, né? Eu não escolhi advogar, eu fui advogar por acaso. E eu acho que a advocacia, ela é desafiadora, ela exige da gente uns pensamentos muito globais que às vezes a gente não é tão instigado a pensar quando a gente está lá na faculdade estudando as matérias dogmáticas, né? A advocacia exige que você pense sobre o seu escritório, sobre a divulgação do seu trabalho, sobre negócios, sobre financeiro, né? Eu vejo a advocacia como muitas possibilidades, mas eu sei que ela demanda essa visão mais global, que às vezes a gente não desenvolve durante a graduação, mas agora a gente tá vendo que precisa desenvolver. E eu acho que a advocacia, ela pode ser um instrumento muito importante para resolver esses problemas complexos. E eu lido com casos complexos do meu escritório e ainda assim eu vejo que vale a pena. Então, assim, eu vou te falar, no começo eu fiquei com medo e vivi muitas angústias. Hoje eu vejo a advocacia como possibilidade. Eu sinceramente, hoje tenho uma visão mais otimista. Mas a gente constrói essa visão também, né? A gente tem que partilhar e sentir que vale a pena viver isso. E olha que eu acho que, por exemplo, a minha sócia é muito mais fã da advocacia do que eu. Mas eu acho que se eu pudesse falar pra pessoa que hoje forma, né? Assim, é complicado, é trabalhoso, mas eu acho que no meio do caminho a gente encontra mais essa face da advocacia que vale a pena ser trabalhada e vale a pena ser vivida. Bacana demais da conta. Uma coisa que eu peguei na sua fala, achei fantástica, foi que depois da pandemia você vê esperança de continuar atuando na advocacia. Existe um pensador contemporâneo, Lobato Walter, vou falar. Ele tem uma frase que eu vejo ele sempre terminando os discursos dele dizendo assim: no fim, tudo são pessoas. É verdade. Verdade, professor? Tudo são pessoas? É isso. Até pegando um gancho, né, no que a gente estava falando da advocacia. Se você me perguntasse, o advogado de contencioso tem os dias contados? Acho que sim. É um mercado que vai ficar cada vez mais limitado. Mas a advocacia tem? Acho que não. Porque, veja, nós estamos num país absolutamente desigual, com vergonhosas desigualdades. Sim. Pessoas que têm problema em plano de saúde, que têm problema no SUS, que têm problema no consumidor. Ou seja, na medida em que eu tenho um Estado desigual, a tendência ou a vontade de trazer essas pessoas para a cidadania, seja ela fiscal, seja a cidadania de todos os direitos fundamentais, é enorme. E essas pessoas só virão para a cidadania através do direito. É o direito que fará impor, né, que é a construção dos direitos fundamentais, que faz impor que a sociedade traga essas pessoas para a cidadania. Interessante. E o grande porta-voz serão os advogados. Eles que reivindicam, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho um segmento lá da minha equipe que a gente sempre trabalha no pro bono. Né, falou do professor Paulo Edson, agora eu lembrei. A gente trabalha sempre no pro bono. Porque eu faço isso para que os advogados que trabalham comigo saiam um pouco da bolha do tributário. E cada caso que a gente vê é mais terrível que o outro. Né? Pessoas que não conseguem ter o mínimo acesso ao plano de saúde, ao SUS, enfim, direitos fundamentais que são a todo momento feridos. A advocacia está aí exatamente para reivindicar. E por mais que eu tenha tecnologia, por mais que a tecnologia avance, por mais que a inteligência artificial queira fazer a parte do nosso serviço, no fim, como eu sempre digo, no fim são pessoas. Né? É o sentimento, é o contato, é a referência. A advocacia é referência, é confiança, né? A construção da confiança. Então, no final do dia, não há máquina que substitua a relação humana. É verdade. Que fantástico. Fantástico. Tem até uma ideia que eu peguei aqui até da fala do senhor, que no fim das contas o advogado, dito advogado do futuro, vai ser aquele que é o legítimo porta-voz de direitos, não só direitos, mas de sonhos, sentimentos das pessoas que estão ali envolvidas no processo, inclusive aquelas que estão numa situação de maior vulnerabilidade. E já que a gente está falando de porta-voz, a gente percebe que a advocacia ela tem um componente muito específico
na sua comunicação, que muitas vezes é uma comunicação que, diferentemente daquilo que propõe, né, a própria etimologia da palavra, né, que é tornar algo comum, não torna nada comum, muito pelo contrário, vai afastando mais as pessoas. No fim de contas, a pergunta de $1 milhão ou de reais, ou euro, que está até valendo bastante, apesar que eu nem olho muito para isso, né, eu sou um daqueles que estão precisando ser agraciados com a advocacia dos sonhos ainda. No fim de contas, como superar essa barreira da comunicação do advogado? Fica aí para vocês. Quem quer começar? Isso tem sido um desafio até dos tribunais, né? Com certeza. Mas veja, aqui a gente tem um ponto que é muito fundamental. Primeiro, qual que vai ser o advogado do futuro? Como a sociedade ficou complexa, o advogado do futuro é aquele que vai se especializar. Não é possível mais... Claro que no começo de carreira você faz tudo, porque tem que fazer o que aparecer, mas ao longo da carreira você vai se especializando, porque é muito difícil conhecer tudo sobre o direito inteiro. Você tem uma sociedade extremamente complexa, que não era complexa assim no passado. Então você precisa se especializar. E aí qual que é o problema? Na especialização, você vai encontrar linguagens diferentes. Então o primeiro ponto é esse: a depender do seu setor, você terá uma linguagem daquele setor. Sim. E que o advogado precisa saber. Então, se eu estou, enfim, discutindo numa reunião sobre geração distribuída, eu preciso entender o que é aquilo para que o meu cliente consiga se comunicar comigo mais fácil. Se eu estou no setor siderúrgico, no setor da mineração, no setor de telecomunicações, cada setor tem uma linguagem. Sim. Essa é a comunicação do advogado com o seu cliente. Depois tem o segundo desafio, que é a comunicação do advogado com o Poder Judiciário, ou com as partes que estarão envolvidas nessa discussão. Aí você tem outra linguagem específica, que é a linguagem do judiciário, que não precisa ser uma linguagem difícil, como muitos advogados acham que precisa, pelo contrário, ela precisa ser fácil. A comunicação tem que ser uma comunicação fácil, mas existem termos técnicos específicos que o advogado precisa conhecer. Então, esse é o grande desafio nosso, que a gente é meio tradutor mesmo daquele que acha que detém o direito com aquele que vai eventualmente julgar se esse direito é devido ou não. Ou que a gente vai prevenir para que ele seja detentor desse direito na elaboração de um contrato. É a linguagem setorial técnica mais a linguagem jurídica técnica. Sim. Tirando isso, o resto é bobagem. Termos para transformar uma conversa mais florida, ou mais com ares de pessoas geniais. A genialidade está no simples. Com certeza. Rayara, conta pra gente. Olha, a comunicação, né? Nossa, é desafiador também, porque a gente vai aprendendo muito... Eu sinto que a advocacia a gente aprende muito na prática. É meio estranho, porque a gente acha que vai chegar num ambiente, às vezes vai conseguir tirar de letra e não é assim. Então, assim, a comunicação, eu sinto que a gente vai trabalhando para fazer esse contato cada vez mais simples. Eu acredito realmente na simplicidade da linguagem. Eu acho que é um elogio se a pessoa tá escrevendo um texto fluido, se a pessoa tá escrevendo um texto simples, até mesmo no meio jurídico. Tem formas, né? Claro que a gente vai ter um cuidado com o documento jurídico que a gente às vezes não tem numa conversa de WhatsApp, mas dá para comunicar de forma satisfatória o cliente, dá para traduzir para o cliente. Eu falo sempre que a gente tem que pensar em quem que a gente está escrevendo, né? Para quem que a gente está escrevendo? Eu estou escrevendo para o meu cliente, então eu tenho que fazer da forma que para ele é mais fácil. É pelo WhatsApp, é pelo áudio, é pela ligação telefônica, eu me adapto ao cliente, né? Na DAJ, por exemplo, os plantões são basicamente a comunicação de estagiários, né, com os assistidos. Então também tem esse trabalho da comunicação. E eu acho, assim, eu prezo muito por um cuidado na minha escrita jurídica. Eu acho que vale a pena fazer isso. Eu gosto muito do livro que chama Redação Jurídica, do Antônio Gide, e ele é bem crítico da forma como a gente escreve no Brasil, juridicamente, né? Ele fala até que não tem livros no Brasil falando sobre como se escrever juridicamente, enquanto nos Estados Unidos isso é uma coisa super avançada. Sim. Então, eu acho que é um trabalho que merece ser feito pela advocacia. Se eu puder dar um conselho pro advogado, né? Às vezes a escrita é a ferramenta mais básica do advogado. Mas muitas vezes a gente vê que não há uma atenção tão grande sobre isso. Então, se puder trabalhar para desenvolver isso e aprimorar, né? O que você pode... tem uma frase que fala, né? Eu vou procurar essa frase e vou te falar qual que é. Que a maior beleza é você conseguir falar em poucas palavras o que você diria em muitas.
perfeitas, né? É um elogio para a pessoa. Então, eu acredito que vale a pena o advogado investir numa comunicação escrita mais apurada e que seja mais simples e mais objetiva e direta. Até porque o judiciário, ele tá com muita demanda. Então, se você facilita pro outro lado, você tá facilitando para sua demanda também, para o seu resultado. Avançando até para aquela ideia também da autocomposição, né? Da resolução pelas próprias partes, não só a escrita jurídica é importante, como também a própria comunicação oral. Eu lembro até, já que você comentou do DAJ, né, Rayara? O meu primeiro caso que eu atendi lá, professor, foi um caso de penal. Pra quem não sabe, eu odeio muito penal. Assim, não tenho facilidade nenhuma, não gosto de jeito maneira, mas assim, a DAJ vai chegando o caso, falam pra você que é direito civil, quando vai ver, o caso é tudo menos direito civil. E aí a gente tava comentando, né, a pessoa chegou lá com processo, e o processo era sobre dano moral e etc. E isso tinha gerado alguma indenização no curso do processo penal que tinha que depois, né, efetivamente ali, ser tratado de alguma forma. Aí a pessoa com muita simplicidade, naquela maior tranquilidade, batendo aquele papo ali com a gente, tinha até se sentido totalmente tranquila. Era um caso assim, dentro da família, né, a pessoa tinha um carinho enorme pela pessoa que estava do outro lado e não queria que as coisas acabassem daquele jeito. E aí a gente começa a conversar com ela e eu, naquele, né, alto do meu 7º período da faculdade de Direito, chego e falo para a pessoa, olha, agora que o juiz já decretou o dano moral, né, o valor do dano moral, é hora da gente executar o fulano. Aí a pessoa na hora, naquela simplicidade, não executa não, eu adoro ele, gosto muito dele, né? E aí a gente vai percebendo que a comunicação jurídica realmente tem esses entraves. E aí, professor Rayara, quero ver, nessa experiência de você, já aconteceu alguma coisa assim, específica onde a gente não manejou bem a ferramenta, não conseguiu enxergar ali do outro lado da pessoa? Se vocês quiserem compartilhar, assim, adoraria ouvir de vocês. Tô pensando se tem alguma coisa específica. Olha, no meu caso já aconteceram dezenas de vezes, né? Problemas de comunicação com o cliente, mas também problemas de comunicação com o próprio juiz, né? Veja, é um desafio nosso enorme a gente conseguir convencer o juiz do nosso direito, mas mais do que isso, o primeiro desafio é fazer com que o juiz consiga nos ouvir, né? Sim. Porque com o volume de demanda que ele tem, se a gente não apresentar algo diferente, vai muito dentro daquilo. Já tive casos e mais casos não comigo, mas da parte contrária, por exemplo, apresentar contestações de assuntos que não eram assunto, a contestação errada, porque naquela pressa de juntar a advocacia em escala, a pessoa contestou uma coisa que eu não pedi, né? Uhum. E aí o juiz decidiu com base na contestação que eu não pedi, né? E aí eu ia para o juiz e dizia, olha, eu não pedi isso. Nós estamos julgando um caso que não é o meu. Isso já aconteceu muitas e muitas vezes pelo volume de serviço que tem. Então o advogado ele tem que se manter absolutamente vigilante do direito do seu cliente. É uma profissão muito, muito difícil, né? Talvez como aquelas profissões que você mexe com a vida, com a liberdade, com o patrimônio de outras pessoas, né? Você em momento nenhum está lidando com algo seu, você está lidando o tempo todo com a vida de outras pessoas. Mas caso engraçado eu não tô lembrando agora. Mas o que importa é ser um caso, né? Mas é interessante como é que... Eu fui realizar essas coisas depois que eu me graduei e comecei a advogar. Como que é uma profissão de extrema responsabilidade, de uma exigência de maturidade muito grande, você tem que estar sempre centrado, buscando, vigilante, diligente. E eu fui perceber isso também, como eu disse, né, na prática, pois não havia feito estágio em escritório quando eu estava na graduação. Mas é uma profissão de extrema coragem, né? É uma profissão de muita coragem, é uma profissão muito bonita. Acho que é uma profissão sofrida, sim, não vou dizer que não, porque é trabalhosa pra caramba, mas é muito bacana quando você vê que você consegue entregar esses direitos pras pessoas, sabe? Eu acho que ela é muito bonita. Assim, existe um advogado que fica nos bastidores, trabalhando nas petições, né? Cada um tem o seu talento. Existem aqueles que vão pros tribunais, né? E ir pros tribunais significa vencer a timidez, né? Eu, quando comecei a advogar, eu era extremamente tímido. Eu ia pra audiência, eu lembro, eu ficava com a mão embaixo da mesa
para que o juiz não visse a minha mão tremendo, porque ela tremia. Eu tinha problema de falar, não conseguia falar direito com o juiz, tremia loucamente. Quando o juiz perguntava se eu era advogado ou estagiário, eu tinha vontade de sair correndo da sala de reunião, da sala de audiência, né? Então, eu lembro que na minha época, isso tem muitos anos, a Justiça do Trabalho tinha sempre o juiz auxiliar, né? Que não era um juiz concursado. Ele era indicado pelas partes, né? Ou dos trabalhadores ou dos empresários para ali representar a classe, chamado juiz classista. E eu, quando a pior coisa que acontecia era quando eu errava muito nervoso o lado e sentava do lado errado. Então eu sentia um lado certo da mesa de audiência. O empregador ficava do lado de cá, né, do lado esquerdo, e o empregado do lado direito. Assim. E várias vezes eu representando o empregador ia para o lado direito e o juiz classista me corrigia. Eu tinha vontade de morrer. Mas isso faz muito parte do aprendizado, né? A gente vai aprendendo a cada dia a se comunicar, a ter certeza de que está no caminho certo. Mas é uma profissão difícil porque ela envolve muito estudo, muito relacionamento, coragem, né? O advogado, acima de tudo, é um ser corajoso porque ele enfrenta o sistema, né? Ele precisa enfrentar muitas vezes. Quantas vezes eu precisei enfrentar a autoridade, né? O Brasil tem uma coisa com a autoridade, assim, você tem medo de enfrentar o juiz, medo de enfrentar o guarda. Quando eu falo enfrentar, obviamente, não é desacatar, não é desrespeitar. Atrás, né, do direito. É atrás do direito. Tem que dizer, olha, eu estou tranquilo porque aqui eu tenho direito, eu estou representando alguém e alguém precisa ser bem representado. Então, a advocacia é uma profissão de coragem. E eu vou te falar, não sei se eu posso dizer, né? Mas nem todas as pessoas são as mais agradáveis possíveis, né? Então, assim, nas primeiras situações que eu lidei com pessoas que não eram tão educadas, porque a gente lida no direito, né? Muito. Infelizmente, nem todo mundo é igual lá na faculdade, né? Bacana, te encontra no corredor, pergunta como é que você tá. Então, assim, nas primeiras vezes, eu vou te dizer que uma simbólica, pra mim, eu segurei o choro e saí, fui até, tipo assim, uns 15, 20 metros, chorei. Aí você parece que você vai construindo uma casca, né? Você vê assim, não, eu tô no meu direito, eu tô praticando a minha atividade profissional. Então, assim, eu senti, por exemplo, que eu já participei de outra audiência, que o juiz já foi mais assim, mais incisivo, eu já consegui segurar. Entendeu? Você vai aprendendo até essa força, porque é isso, você tá defendendo um direito, você não tá fazendo nada de errado. E, por exemplo, eu era uma pessoa que tava com muito receio, tava com muito medo, eu confesso, tava bem retraída. Então eu comecei a ficar mais corajosa nesse sentido, de me impor na profissão. E o estudo te encoraja, né? Sim. Quanto mais você... por isso que eu sou tão encantado com a advocacia, porque quanto mais você estuda, mais você se empodera, né? Chegar lá gritando não vai adiantar nada. Chegar lá dizendo que está exercendo prerrogativa não vai adiantar nada. Mas chegar demonstrando que você tem pleno conhecimento dos fatos e do direito, eu não tenho dúvida, impressiona qualquer autoridade, qualquer juiz a passar a respeitar e pelo menos deixar você falar, que é o mais importante, né? É óbvio que tem abuso sempre dos dois lados. Eu acho que tem muitas vezes o advogado ultrapassa os limites, muitas vezes os juízes ultrapassam os limites, mas o básico nessas relações é ouvir e ser ouvido, né? Então, é obrigação do Poder Judiciário ouvir o advogado. E, professor, eu acredito muito hoje em você não se deixar levar pela outra pessoa. Sim. Por exemplo, a gente está trabalhando muito com as resoluções consensuais, não só no meu escritório, mas também lá na DAJ, estou lá na Comissão de Práticas Colaborativas, e eu falo isso muito lá no meu escritório. Eu falo assim, tudo bem, a outra pessoa está sendo deselegante, a outra pessoa está sendo mal educada, a outra pessoa não está querendo conversar, está se colocando numa posição de soberba. Eu falo para mim assim, eu não vou ser da mesma forma. Porque eu acredito no que eu faço e eu acredito que se eu for uma pessoa correta, uma pessoa bacana, isso vai dar resultado, entendeu? A gente não pode descer, sabe? Tem que ter essa força de você segurar, porque tem hora que você também, né, fica desesperado. Nossa senhora, meu Deus do céu. Aí você fala, não, eu não vou fazer isso, eu sou colaborativa, entendeu? Então, assim, eu acho que vale a pena você adotar essa postura e acreditar nela, entendeu? Porque, assim, ainda que não dê resultados tão rápidos, mas uma hora a
como diz, a bola entra, sabe? Sim. E as pessoas vão te respeitar. E ainda que não te respeitem, você tem a tranquilidade de que você fez o que você podia pelo seu cliente de forma educada, de forma ética. E do outro lado também você tem juízes que querem colaborar, que querem mostrar um caminho, do caminho que eles entendem. Assim, os abusos são exceções ao sistema, eu acho. Eu não vejo isso como uma regra de que a gente tem sempre um embate. Ao contrário, eu acho que a regra é que as pessoas conseguem se colaborar para chegar num ponto, num denominador comum. Quando isso não acontece, você tem que estar preparado para voltar para o curso normal das coisas. Sim. Mas na maioria das vezes isso vai acontecer. Voltando àquela frase anterior que eu estava dizendo, no fim do dia são sempre pessoas. Sempre do lado de lá tem juízes que são pessoas que tiveram um dia, às vezes, ruim, que passaram por experiências ruins. Do lado de cá a mesma coisa o advogado, do lado de lá o promotor, sempre pessoas. O que você tem que estar preparado é para o momento que essas pessoas se desviarem daquilo que é o que a lei determina, aquilo que é o devido processo legal determina, você, de alguma forma, com toda a educação do mundo, mas com todo o preparo, tentar trazer de volta, né? Assim como elas farão se nós passarmos a linha, tentar trazer de volta. Mas na maioria das vezes eu vejo que há um espírito de colaboração. Os excessos são excepcionais e a gente tem que estar preparado para eles. É aí que vai se mostrar a coragem. Bacana. No fim das contas, professor e Rayara, pensando assim tudo que vocês falam, a gente vai percebendo que o advogado, ele não necessariamente se restringe à sua competência técnica puramente. A gente está falando aqui de coragem, a gente está falando de uma pessoa que olha para os sonhos das pessoas, efetivamente. Um advogado Relacionamento. que se relaciona, né? Um advogado que aprende e desaprende. Eu acho que isso, inclusive, foi uma das coisas que eu peguei na fala do senhor, que eu falei, nossa, isso é uma realidade da nossa profissão, já muito antes de se falar daquela ideia de você aprender e desaprender para aprender algo novo, né? E além de tudo isso que a gente vai percebendo é que a nossa profissão, o que torna o advogado um ser diferencial, e não um diferenciado, mas um advogado que busca um approach junto com a sociedade, é aquele advogado que não está focado necessariamente só na técnica, mas ele busca outros elementos para compor a sua atuação que muitas das vezes não tem nada a ver com direito. É isso mesmo? É isso. E mais, muita gente falava no passado, venho de uma família que não tem advogados. Né? Meu pai era bancário, então assim, e diziam, olha, você vai passar muito aperto, porque a advocacia é tradição. Eu não acho que é. Eu acho que a advocacia é credibilidade. E se você, de fato, a sua família está há muitos anos, ela começou há muitos anos a construir a credibilidade. Então, ela realmente, eventualmente, sai na frente. Mas isso não significa que você não vá construir a sua credibilidade. Como que se constrói a sua credibilidade? Aprendendo e desaprendendo, estudando profundamente e fazendo relação. Não tenha dúvida que o outro lado sabe muito mais quando está lidando com alguém com credibilidade do que você imagina. Ou seja, você passar a verdade convence de maneira muito mais profunda, né? Você saber a estratégia, usar o argumento correto, né? Sempre é muito mais convincente. Então, construir um ambiente de confiança, de credibilidade é o futuro do direito. Isso existem muitos autores que lidam com isso. Isso não mudou, né? Não mudou. Isso não mudou. O Luhmann fala muito sobre isso na teoria do sistema, que é a construção da confiança, né? O direito... Porque o que é o direito? O direito é uma ficção. Ele antecipa um fato futuro para que a gente tenha mais previsibilidade. Sim. Ele não é o próprio fato, né? Enquanto a gente está aqui tentando regular um fato, lá fora, novos fatos estão ocorrendo o tempo todo e a gente vai reagir. Um dia só se falou que era proibido parar em fila dupla, porque se descobriu que parar em fila dupla poderia atrapalhar a mobilidade urbana. Então foi uma reação do direito a um fato. Como o direito é uma reação ao fato, ele, de alguma maneira, ele antecipa a ocorrência daquele fato. Então, se você parar em fila dupla, você será penalizado. Eu estou antecipando o futuro, trazendo ele para o presente, para poder criar uma previsibilidade. É isso, né? Se eu estou trazendo para o presente, eu posso trazer ele de duas formas. Ou confiar, ou desconfiar, né?
As relações humanas, elas trabalham com desconfiança. Trabalham. É possível. Mas o tempo todo eu estou perguntando, aonde você está? Você tem certeza que você chegou no trabalho a tempo? Você está trabalhando? Você está no computador fazendo outra coisa, respondendo o WhatsApp, mexendo no Instagram ou está trabalhando? Eu quero ver, eu quero que você bata ponto. Você pode trabalhar com desconfiança. Sim. O problema de trabalhar com desconfiança, e a desconfiança também antecipa o fato. O problema é que você vai deteriorando a relação humana. Cada vez você vai desconfiando mais e, portanto, aquela relação terá um fim muito rápido. Por outro lado, você pode trabalhar com confiança. O que é isso? Você acreditar que a outra pessoa vai cumprir o combinado. Eventualmente, o desvio será resolvido pelo Estado, Poder Judiciário. O que é isso? Olha, hoje vocês vieram para cá porque vocês confiaram que eu também viria. Que nós combinamos de vir. Sim. Mas nós tivemos um problema de trânsito. Mas aquela pessoa que tinha estabelecido uma relação de confiança, que tinha combinado um horário, avisou que teve um problema de trânsito e, portanto, nós nos adaptamos ao atraso no trânsito. Então, a relação de confiança, ela consegue também construir previsibilidade e ela é mais duradoura. Eu não tenho dúvida que cada vez mais, numa sociedade tão complexa como a nossa, o direito e a advocacia vão trabalhar na construção de relações de confiança. Maravilha. E é por isso que existem as soluções fora do Poder Judiciário. De alguma maneira, as partes sentaram e falaram, olha, eu só vou para o aeroporto 7 horas porque eu sei que o meu voo está marcado para as 8 e se tudo der certo ele sairá às 8. É o tempo todo, desde a hora que a gente acorda, a gente está trabalhando com fatos futuros. Antecipar esses fatos futuros com confiança faz muito melhor a sociedade do que com desconfiança. Que fantástico. E já que a gente está falando de confiança, vou falar de um patrocinador que confiou na gente aqui para a gente poder fazer com que esse projeto aqui fosse verdade. A Moove é uma empresa que traz diversas soluções de ESG, de governança corporativa em especial e também voltadas para a sustentabilidade da sua organização. A Moove já tem um histórico fantástico, ela surgiu de um sonho da Alice e honestamente esse sonho contagiou muita gente. Inclusive, quero agradecer a Alice por ter confiado aqui no nosso trabalho. E Alice, nós também confiamos em você. E por isso aqui já fica o nosso recado da Moove para todos vocês que estão aí nos vendo, nossos visionários. Moove, a transformação que move o mundo. Bonito, né? Bacana. Bonito demais. Rayara, depois de toda essa fala sobre confiança, e depois de ter parado aqui pro nosso comercial também, conta pra gente, na sua crença, hoje, quando você olha para essa pessoa que está nos vendo lá, o nosso visionário, nosso estudante de direito, que está lá naquela ansiedade que, nossa, nem se escreve. Qual que seria a sua mensagem para esse estudante? Em relação ao... Em relação à advocacia, que muitas das vezes o sonho dele é advogar. Né? O sonho dele entrou na faculdade de Direito lá no primeiro período falando, nossa, eu quero ser um agente da transformação do mundo, ser um instrumento de justiça. E a gente sabe, conforme a graduação vai passando, a gente vai chegando ali no terceiro período, a gente já começa a reparar, nossa, eu só quero que aquelas disciplinas mais legais comecem a chegar. Né? Eu acho que o professor deve ter vivido talvez a vida dele inteira pensando em tributário, não sei. Né? A gente conhece lá gente que viveu a vida inteira esperando penal, só viveu por penal, assistiu só aula de penal. Eu mesmo, teve algumas aulas que eu assistia com aquela felicidade, inclusive professor Walter, a sua foi uma das que eu assisti com muita alegria, sem nenhum puxa-saquismo, mas vai chegando ali no quinto período, a gente já vai percebendo que tem umas disciplinas que vai deixando a gente injuriado. E aí começa o processo 1, 2, 3, 4, e aí depois civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente vai percebendo que a advocacia está distante da gente. Só que esse menino ainda não desistiu do sonho, está perto de desistir. Qual que seria a sua mensagem para ele? Acredite, né? Eu acredito que os sonhos valem a pena. É muito difícil viver sem esse brilho que os sonhos nos dão. O meu grande sonho é ser professora, sabe? E eu não vou desistir dele. A advocacia foi uma profissão que eu encontrei no caminho e estou muito feliz com ela, mas eu ainda tenho um sonho guardado em relação a ser professora. Bacana. E hoje eu estava até conversando, a gente conversava com o motorista no Uber e o grande sonho dele era trabalhar como policial militar. Ele falou do sonho dele e ele falou assim, eu não acho que dá para viver sem ter uma coisa que te dá um brilho nos olhos. Ele contou isso muito e eu me enxerguei naquilo. Eu falei assim, realmente assim, às vezes é desafiador porque a gente tá...
precisa, né, pagar os boletos, né? Mas se eu não tivesse na DAJ, se eu não tivesse na comissão de práticas, eu não teria momentos tão felizes na minha vida que, às vezes, o dinheiro não paga. Sabe? Então, assim, a advocacia, ela exige muito, mas ela vale a pena ser vivida. Eu acredito que o estudo justifica muito isso. Eu acho que estudar é maravilhoso, eu sou apaixonada com estudar. Eu sempre gostei de estudar, eu não tive nenhum problema com estudar na minha vida. E a advocacia, ela tem essa parte de estudar que é muito forte, e a advocacia também vai te dar muita liberdade, eu sinto. Que a advocacia te dá liberdade, ela te dá liberdade de ir atrás de coisas que você achava que não dava pra fazer antes. Eu sinto isso. E ela também te dá sentido. Te dá sentido, sim, porque a gente vai percebendo que o dinheiro compra muita coisa. Sim, de fato, o dinheiro paga as contas do dia a dia, ele te movimenta, te transporta, te alimenta. Mas não é só o dinheiro, também tem as pessoas, entendeu? E no final, você tá fazendo por causa das pessoas, sim, né? Eu não aprendi isso com o Walter, não. Eu aprendi isso com o meu irmão, o Wagner. Ele é uma pessoa que, assim, ajuda todo mundo. Você conhece o Wagner? Conheço. E aí, eu ficava me perguntando assim, nossa, mas eu não entendo. Ele ajuda fulano, ajuda ciclano, ajuda beltrano, ajuda todo mundo. Você ligar pra ele precisar, ele te indica, ele te manda. E eu entendi que é isso, são as pessoas, entendeu? Se a gente tá aqui, por quê? Por causa das pessoas. Então, se você quer advogar, advogue. Você vai ajudar muita gente. Tem profissão que vai ajudar mais gente do que a advocacia, só se for medicina também, né? Que é outra profissão tão humana. É uma profissão muito humana, sabe? Assim, tem uma outra pessoa do outro lado que vai estar precisando de você. E o seu trabalho, com certeza, se bem feito, diligente, vai ser muito significativo na vida das pessoas. É incrível como as pessoas ficam tão gratas quando a gente consegue assegurar o direito delas, sabe? Não desista do seu sonho. Se é o seu sonho, siga. Sempre vai ter um obstáculo na vida. A gente tem que ter a coragem e a força, né? E a resiliência para transportar esses obstáculos. Não é fácil. Eu sei que não. Mas, assim, se fosse pra desistir, né? Não vale a pena, a gente já tá aqui, tem que seguir em frente, então segue, cara. Vive a advocacia, constrói a sua advocacia, tenha coragem de construir essa advocacia sua. É trabalhoso, sim, mas as coisas boas na vida são todas trabalhosas. O meu psicanalista, ele gosta de falar assim, não é difícil, é trabalhoso. Então, acho que a gente coloca isso na cabeça, segue em frente, vamos enfrentar dificuldades, que você possa conversar, né, com outras pessoas que te dão força também, porque tem as pessoas que dão motivo pra gente viver e pra gente ter forças, e você não desiste. E alguns dias vão ser mais fáceis, outros mais complicados, mas a gente segue em frente. Então, siga no seu sonho da advocacia. Eu gostava muito de processo civil, tá? Não fale de processo 1, 2, 3, 4, que o processo é muito bom. Professor Walter, ainda vale a pena sonhar? Sempre. Eu tinha um grande amigo meu que diz, né? Uma vez ele estava fazendo um cálculo atuarial, eu disse para ele assim, não, mas esse cálculo seu é muito complicado. Ele falou, Walter, isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Você joga o número, a máquina responde. Complicado é o que você mexe com pessoas. Então, todas as profissões que lidam com o ser humano, porque o ser humano é imperfeito, são profissões duras. A medicina, né? A psicanálise, a advocacia ou aquelas que mexem com o direito, porque o ser humano é imperfeito. Nessa imperfeição é que está a beleza da nossa profissão. Sim. Mas também está a dureza da nossa profissão. Então, a advocacia é uma profissão dura, mas é uma profissão que pode construir algo, que pode ser útil ao outro, né? E aí a sua pergunta, vale a pena sonhar? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você não precisa da advocacia para ser feliz. O primeiro ponto é saúde mental. Acho que nesse mundo nosso hoje, louco como ele é, acho que a primeira preocupação em saúde mental, você me perguntou, você sempre gostou de direito tributário? Não, eu adorava penal, depois eu fui monitor de direito do trabalho, a professora Isabel queria que eu fosse pesquisador do CNPq de direito tributário durante a faculdade, eu falei, não, eu gosto de direito do trabalho, e virei sócio dela anos depois. Direito tributário surgiu para mim muito tempo depois. Então eu fui construindo a minha vida. O meu filho fazia direito e achou que não gostava de direito, resolveu fazer relações internacionais, eu dei o maior apoio, porque eu acho que o primeiro ponto é você estar bem com você. A partir do momento que você estiver bem com você, você pode escolher caminhos que façam felizes.
ou que te façam bem, vou nem falar feliz, que te façam bem. A advocacia é uma profissão dura, existirão momentos muito difíceis, muito frustrantes, mas também existirá aquele momento que você falou, eu fiz a diferença na vida de alguém, eu consegui construir algo para a vida de alguém, eu consegui salvar aquela pessoa, dela ter o direito dela preservado. Então, a advocacia está entre as profissões, dentre outras tantas, que podem fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que aí é o grande sonho do advogado, fazer a diferença na vida de alguém. E se ele tiver realmente imbuído desse propósito, se ele faz sim... Eu digo que faz, se tiver direito, tiver fundamento, se não for uma coisa, né, delusional, você fala também, né, que você não vai entrar em aventuras jurídicas, né, claro, né, eu tô falando aqui pro advogado que não faz aventuras jurídicas. Construir credibilidade. Mas você, quando tem o fundamento nas suas mãos, você consegue. Consegue. Que fantástico. Vamos caminhar pro fim? Tá até boa a conversa. Foi muito rápido. Para o fim, a gente vai fazer um bate-bola bem simples, bem prático. Primeira coisa, que a gente está falando sobre um podcast que quer tratar sobre visão. É uma pessoa que busca ver além daquilo que os olhos podem, né, realmente ser capazes de captar. Vem muito com essa inspiração. E aí, para pensar nisso, professor, aquele livro que não pode faltar na cabeceira para mudar a visão de uma pessoa. Eu sei que é difícil de escolher só um, então se quiser falar mais de um, fica à vontade. É muito difícil essa pergunta. Porque ela é terrível, né? Todo mundo sempre faz ela, a gente fica triste. A leitura, para mim, é fundamental na vida de qualquer um, né? Você sonha com os livros, você vai muito além. Você pega um livro e pega um filme, que eu sou apaixonado também com cinema, mas você pega um filme adaptado, o livro te faz sonhar muito mais do que o filme, porque você tem que visualizar aquelas cenas que acontecem. Muitos livros fizeram a diferença na minha vida, de direito e fora do direito, né? Não sei. Se você me perguntar amanhã de manhã, eu tenho outros. Mas hoje, assim, pensando, acho que Grandes Sertões é um livro muito clássico, que traz a realidade, traz Minas, que eu sou apaixonado com esse estado nosso, traz a realidade brasileira bem descrita. É um livro que a linguagem faz a gente sonhar, né? Visualizar. Sim. Então, me encanta muito. Dom Casmurro, eu fui apaixonado com aquele livro completamente, assim. Esse final de semana eu vi um conto original do Guimarães Rosa assim no museu. Aí eu fiquei assim, gente, não tô acreditando. Ele assinou aquilo ali, ele escreveu aquilo ali. Cara, fantástico. É maravilhoso. A menina que roubava livros é muito triste, mas é maravilhoso. Tem um livro que eu li que me abalou muito, chama Sem Minha Filha Não Vou. Que é lindo, é a história de uma mulher que casou com uma pessoa que foi pro país dela depois, e ela podia sair, mas a filha dela não poderia sair. Olha só. E aí ela faz uma luta na justiça para poder ter o direito de sair. Então, assim, minha filha não vou. É maravilhoso. Que fantástico. Mas eu acho que eu podia citar aqui uns 40, 50 livros. Que isso? Eu sou completamente apaixonado. Poesia, eu acho que é algo que as pessoas não deveriam deixar de ler nunca. Né? A gente tem um dos maiores poetas do mundo, que é o Carlos Drummond de Andrade, que é um negócio... Você pega poesias dele hoje, elas estão super atuais. Cecília Meirelles. Eu vou ficar aqui até amanhã. Tem que fazer um podcast só para falar das indicações. Só pra falar de livro. Vale a pena, viu? Rayara Regina, conta pra gente um livro pra mudar a visão. Então, eu pensei num livro que eu releio todo ano, chama A Morte de Ivan Ilitch. Que legal. Do Tolstói, pra não confundir que eu confundo Dostoiévski com Tolstói. Esse é um livro que eu leio todo ano, ele é um livro pequenininho, mas assim, toda vez que eu leio ele, eu chego no final e falo, poxa, você dá uma repensada na vida. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito de reler Jane Austen, mas esse não é um livro que todo mundo... eu gosto muito de Orgulho e Preconceito, mas não é um livro que todo mundo vai gostar. Mas é lindo. Senhor Darcy. Eu acho maravilhoso, sou apaixonada com Jane Austen. Mas esse livro do Tolstói, ele é um livro, assim, profundo, né? E também muitos outros, né? O Processo, do Kafka. Do Kafka, fantástico! Poxa, sensacional. Acho que esse é um básico pro livro que advogado, não pode faltar na cabeceira de ninguém. E recentemente eu li um livro... escrito... E agora eu tô com mania de ler 3 livros ao mesmo tempo. Assim, isso, como o senhor consegue? É muito legal. É bom pra cabeça também. Eles falam, né,
que é muito bom. E tem um livro recente que ele foi lançado, que ele é Direito e Literatura, o que os advogados e os juízes fazem com as palavras, do José Roberto de Castro Neves. Eu li ele esse ano. Ele faz uma interseção com obras literárias desde a Grécia. E é fenomenal. Inclusive, foi lá que eu tive um contato assim que eu não havia tido com obras mais clássicas que discutem, né, o direito, até mesmo Shakespeare, né, o Mercador de Veneza. É muito interessante. Esse livro é bem legal, porque aí você já discute o direito à literatura e leva muitas referências. Que bacana. Vamos para aquela completa frase? Completa a frase. Bom, a completa frase é bem simples. Eu vou falar a frase e vem a coisa que o senhor acha que compensa ali completar. Vamos começar pelas mulheres? O que o senhor acha? Acho que bom, né? Okay. Rayara, conta pra gente. Muito além daquilo que os olhos podem ver, existe. Existe esperança. Existe esperança de que as coisas vão ficar melhores. Vale a pena viver. Eu sinto isso hoje. E você, professor Walter, muito além do que os olhos podem ver, existe. Existe um mundo, um universo enorme de sentimentos que a gente precisa respeitar. Às vezes a gente acha que está enxergando alguém e não está. A gente não sabe o que aquela pessoa passou no dia. A gente não sabe os problemas que ela vive, os dramas que ela vive. Então, o mínimo respeito tem que haver sempre com o próximo. Com certeza. Maravilha. Quero fazer um agradecimento especial a vocês dois. Para mim, né, foi muito bom poder ver a advocacia e o mundo através dos olhos de vocês. E essa é a proposta disso daqui que a gente está fazendo, bater um papo mesmo para conseguir pensar em respostas para as questões que não estão tão visíveis aos olhos, aquilo que ultrapassa os nossos olhos, como já diria, né, o pensador, o essencial é invisível aos olhos quando pensamos no Pequeno Príncipe. Então, essa é a proposta dessa conversa, começar ela com duas pessoas que veem o direito, veem o mundo, veem as pessoas de uma forma tão especial, ver dessa forma, através dos olhos de vocês, para mim é uma grande honra. E no fim das contas, esse bate-papo aqui não é sobre direito. Esse bate-papo não é sobre advocacia. Esse bate-papo é sobre pessoas. Para acabar com a frase dele, né? Adorei, foi um prazer enorme. Muito mesmo. Agora, toda vez de quem começar uma nova temporada, nós dois temos que ser chamados. Agora eu vou escrever o mundo pelos olhos de vocês. Exatamente. Muito obrigada, viu, Querem alguma palavrinha final? Fiquem à vontade. Não, para mim é uma alegria mesmo estar aqui, passou muito rápido, é sempre eu costumo dizer que eu aprendo todo momento, né? Todos os projetos que eu entrei na faculdade, todos os projetos que eu entrei na advocacia, eu aprendo o tempo todo. Então, vocês dois não fazem a mínima ideia o tanto que me ensinam o tempo todo. Eu aprendo e hoje eu aprendi muito aqui. Muito obrigado. Que maravilha. Gostaria de agradecer pela nossa amizade, Matheus. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que você é uma pessoa genuinamente boa e eu torço muito por você. Espero que o podcast seja um sucesso. Foi um prazer estar aqui com o professor Walter. Aliás, né, que felicidade que a nossa faculdade seja esse ambiente tão gostoso de conviver, que a gente agora esteja até convivendo fora dele. Então, assim, é muito, muito feliz para mim, viu, professor, ver o senhor conversando sempre com a gente, com os alunos e com os advogados e próximo. É muito, muito, muito legal. Uma alegria para mim. Pois é. Pois bem, então, visionários, esse foi o nosso episódio de hoje. Direito às Cegas. Inspiração, conhecimento e solução para mudar a sua visão. Obrigado.